Pastor Vinícius, vem aqui, Pastor Vinícius. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida. Pastor Vinícius, homem de Deus, vai trazer uma palavra forte. Sexta-feira é só para pastor. Sexta-feira nós vamos ter um café da manhã com os pastores. Se você ainda não fez sua inscrição, perspectivasbrasil.com, faça sua inscrição. Nós vamos começar esse curso, como eu tenho dito, vem fazer esse curso comigo. Você está do teu lado aí para ser ministrado por esses homens de Deus, amém? Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus pela vida do pastor Vinícius. Deixa Deus te usar, tenha liberdade, sente casa. A Jesus toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a pessoa mais importante dessa reunião. Toda ação de louvor é para ele. Deu a maior salva de palmas a Jesus. Para ele é acima da nossa cabeça. Ele merece toda a nossa adoração. Bata palma e diga aleluia, glória a Deus. Diga uma palavra de carinho ao Deus que te ama, ao Senhor que te restaura, ao Senhor que te batizou com seu Espírito. Aleluia! Glória a Deus! A Deus toda a honra e toda a glória. Eu me sinto em casa mesmo, viu? Eu agradeço ao pastor Bruno pelo carinho, pelo convite, por estar aqui, por nos dar a oportunidade de voltar a Teresópolis. A gente sai, fica com vontade de voltar, mas não tem como, né? Tudo vai contribuindo para a gente não voltar. Os compromissos, os afazeres não deixam. Mas os irmãos sabem, eu estava na igreja central, em fevereiro fui nomeado para uma outra igreja, lá em Tanguá, na região ali metropolitana, próxima a Itaboraí, e tenho estado lá desde então. E tem sido uma bênção. Nós sabemos que o vento do Espírito sopra e quem estiver ligado vai no vento, não é? Fala para a pessoa bonita que está do seu lado, fica ligado porque o vento pode passar por você. Todos nós estamos sujeitos a isso, qualquer um de nós, não é? E eu estou aqui com a minha digníssima, a mulher mais linda, para mim, né, irmãos? Para você pode ser outra, mas para mim é a mulher mais linda, mais gata, a minha companheira, minha melhor amiga, minha esposa está aqui comigo. Pode dar uma salva de palmas a Jesus por ela, irmão? Dá uma salva a Jesus, não só por ela, mas a Jesus mesmo que me abençoou tanto, não é? Choveu muito na minha horta, graças a Deus. Se você está solteiro, bate palma com mais força ainda, sabe por quê? Olha aí, ó, olha aí, Jesus. Porque é semeadura. Você está louvando a Deus, vai colher, irmão, vai colher. Fica ligado porque vai colher, no nome de Jesus. Esse ano, pastor Bruno e pastora Ludmila vão fazer ainda muitos casamentos aqui, viu? Aí, ó, Deus falando. É bom estar aqui. Também estou com meu pai. Minha mãe ficou com as crianças lá. Quando as crianças, a gente veio com as crianças. Quando gruda na avó não sai mais, né? Então eles ficaram em casa, mas meu pai está aqui comigo também. E eu estou vendo muitos rostos conhecidos, gente muito querida. Tem um pessoal lá da Central que veio, está aqui, né? Está todo mundo aqui. Glória a Deus. E os irmãos daqui que a gente conhece, né? Pessoas muito queridas. Muito obrigado por todo o carinho demonstrado, todo mundo abraçando, dizendo que está com saudade. Nós também estamos com saudade de vocês. Eu tenho uma palavra, irmãos, que eu gostaria de compartilhar, que vai na direção daquilo que o pastor Bruno falou. Eu não estava aqui, eu não participei de nada, ele não me passou nada, mas eu estou ligado. No culto a gente tem que ficar ligado. E ele disse que esse é um tempo de conserto. Foi isso, pastor? Esse é um tempo de conserto, esse é um tempo de nós sermos movidos pelo Espírito, constrangidos pelo Espírito, para sermos ajustados às expectativas de Deus. Que Deus maravilhoso, irmãos, que servimos. Eu vou dizer de novo para você dar um glória a Deus. Que Deus maravilhoso que nós servimos. Eu gosto de igreja espontânea, sim. E pessoal espontâneo é muito legal. E esse Deus que nós servimos, Ele não fica naquele jogo, falando para nós, jogando algumas indiretas, para ver se alguma coisa cola, e a gente responde de uma maneira que Ele... Sabe aquele jogo que a gente faz com a esposa,
o esposo, né? Às vezes você concorda, mas não fala nada com a esposa agora não, só balança a cabeça assim, porque é aquele jogo que a gente faz assim, eu vou ver se eu dou uma deixa, para ver se cola alguma coisa. Então eu falo, amor, você quer tal coisa? Não, quero não. Na verdade eu quero, mas eu queria ver só se ele ou se ela ia fazer sem eu pedir. E aí quando não faz eu ainda fico chateado, mas eu falei que eu não queria, mas eu fiquei chateado. Sabe aquele jogo que rola? Só balança a cabeça assim para não criar atrito, irmão. Fala assim, Jesus, tem misericórdia, né? Acontece com todo mundo, no jogo, do namoro, que a gente diz uma coisa, mas na verdade a gente queria dizer outra, na expectativa de que aquela pessoa entendesse o que a gente estava falando, para ver se essa pessoa conhece a gente de verdade. Eu louvo a Deus, porque Ele não faz assim conosco. Deus, Ele não trabalha com as questões de pôr uma expectativa em nós, para ver se a gente vai responder. O relacionamento dele já é claro, é assim que vai funcionar. Por isso Ele põe o Espírito dele em nós, para que a gente supra as expectativas que Ele tem. Ele diz, você sozinho não vai conseguir, deixa eu pôr o meu Espírito em você, e aí o meu Espírito vai confirmar com o teu Espírito que você precisa ter uma atitude de filho. Ele não fica no jogo, vamos ver se ele vai agir como filho agora. Não, ele já pôs o Espírito, você já é marcado para ser filho, não tem como fugir disso. O que foge disso é carne, porque se nós estivermos no Espírito, já está lá o que Ele gostaria de receber de nós. E aí eu gostaria de trazer essa palavra, uma palavra motivacional, tá, irmão? Para ficar tranquilo, que no final vai dar tudo certo. Mas uma palavra que o Espírito tem gerado no meu coração, algo que eu preciso parar e analisar. E eu queria ler com você, está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Abra comigo. Glória a Deus. A partir do versículo 1, nós vamos ler alguns dos versículos desse capítulo. Diz lá, quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, acompanha com a gente aqui. Se você perder essa letra aqui, irmão, Jesus, só a graça, né? No final a gente ora por cura. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele até com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E o rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então, a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quadro, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então, disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel. Eu quero focar no versículo 4, volta lá no versículo 4. Porque Deus quer falar comigo e contigo nessa noite, amém, irmãos? Deus já está falando desde o começo desse culto, antes de você sair de casa, hoje, no trabalho, lá, desde o começo do dia. Se você voltar na sua mente, Deus já estava falando com você nesse dia. Versículo 4 diz: chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Pai,
nós te pedimos, fala conosco. Senhor, nós concordamos com toda oração que já foi feita nesse lugar e nós precisamos ouvir a tua voz. Que haja discernimento, que haja clareza, que a luz do Senhor ilumine as nossas trevas. E que aquilo, Senhor, que está escondido na tua palavra venha à tona, para que saiamos daqui edificados, corrigidos e mais parecidos com o Senhor. É o que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Natan, a gente sabe da história, o que Davi tinha feito. Davi estava numa encrenca, Davi tinha pecado. Davi tinha cometido vários pecados numa só ação. E quando ele achava que nada estava acontecendo, Natan, que era o profeta, foi até a sua casa e Natan é levado por Deus para contar para ele uma história. E sabia que se chegasse lá chegando Davi, talvez ele poderia pôr uma porção de desculpas, mas Natan tinha um jeito de chegar ao coração de Davi e ele começa contando uma história. E nessa história, era a história de dois homens, um rico e um pobre, e eles tinham o seu gado. O pobre tinha só uma cordeirinha, era Bebé. Bebé era, essa é a versão, né, atualizada na versão do pastor Vinícius. A Bebé era de casa, era aquele cachorrinho que você tem em casa, aquele que come o restinho da sua comida, que dorme nos seus pés de noite para esquentar, é aquele que tem um bichinho de pelúcia, tem uma roupinha, cria em volta dos filhos. Bebé era aquela, como uma filha, era aquela cordeirinha que era parte da família. E o rico, o homem rico recebe um viajante. E quando ele vai fazer uma comida para o viajante, ele pega da cordeira do pobre e sacrifica. Aquilo que era algo estimado, agora se torna um sacrifício por conta de um viajante. Eu poderia falar de vários assuntos aqui, mas o Espírito Santo tem queimado meu coração a respeito desse viajante. Eu não sei se em algum momento você já parou para perceber esse texto, mas tudo muda por causa da chegada de um viajante. O viajante que vem e bate a porta daquele homem rico. O viajante, meu irmão, sabe o que é? São os nossos pensamentos. O viajante nesse texto aqui, na parábola que Natan conta a Davi, o viajante são os nossos pensamentos. Porque aquele homem poderia ter recebido o viajante vinha, a gente não sabe de onde, um viajante está sempre viajando. Era alguém que tinha por costume não parar em lugar nenhum, bateu a porta do rico e ele abriu a porta. O erro do rico foi ter aberto a porta e ter acolhido alguém que ele não estava disposto a sacrificar algo para acolher aquele viajante. E ele abriu a porta e deixou aquele viajante entrar. Sabe, meu irmão, eu fico com medo muitas vezes, na nossa caminhada cristã, na nossa história como igreja, na nossa história como povo de Deus, como nós temos acolhido pensamentos e não temos deixado eles passarem pela nossa vida. Nós não temos controle sobre a viagem que esse viajante vai fazer. Ele vai seguir o seu rumo. O meu papel, a minha responsabilidade é abrir a porta ou não para aquilo que eu sei que no final vai ter que ter um tipo de sacrifício. Aquele viajante chega à porta do rico, e Natan está dizendo isso a Davi, está trazendo essa tônica, porque a parábola é muito bonitinha, a parábola não tem no centro só a ovelha, mas o ponto central de mudança é a chegada desse homem misterioso, desse viajante. Irmãos, nenhum de nós pode impedir os pássaros de voarem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir eles de criar ninhos sobre nós. Existem pensamentos que vão passar sobre a nossa vida, como passaram sobre a sua cabeça, como tem passado sobre a sua vida, como tem passado, e eu vim aqui como profeta de Deus, nessa noite de terça-feira, noite do avivamento, noite do fogo de Deus sobre você, para dizer, presta atenção, vamos juntos fechar a porta para alguns viajantes que estão passando pela nossa vida, porque Deus quer mudar a forma da gente pensar. Eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você, não acolha na sua vida aquilo que você não tem condição de alimentar, que você não tem como tratar, que você não está disposto a abrir mão das suas coisas, aquilo que você vai em direção àquilo que não é seu. Você não se pertence, sua família não é sua, sua esposa não é sua esposa. Peraí, pastor, não, ela é de Deus.
ela foi dada do Senhor para você. Seus filhos não são seus, seus filhos são do Senhor. O emprego que você tem, foi Deus que te deu. A saúde que você tem, foi Deus que te deu. Os recursos que você tem, foi o Senhor que te providenciou. Posso ouvir um amém, irmãos? Irmão, eu estou acostumado a que o povo diga amém, então pode falar amém à vontade. Eu sei que o pastor Bruno é meio tradicional, ele não gosta de amém, glória a Deus, mas aqui pode, hoje pode. Brincadeira, né? Brincadeira. Aumenta o aleluiômetro. Vamos participar. Eu gosto de culto participativo. Eu falo daqui, você fala, tem hora que eu estou pregando lá na igreja, que o povo até complementa, eu recebo fresquinho, o povo fala, eu falo daqui, eles falam de lá, fica uma beleza. Porque existem coisas, irmãos, que a gente precisa perceber. Cuidado, porque esses viajantes que passam pela nossa vida, muitas vezes vão exigir de nós mais do que nós temos para dar. Davi, a gente sabe, Davi vai para o terraço, todo mundo na guerra, e ele vai para o terraço, e ele olha Betseba tomando banho, e um pensamento vem sobre a sua cabeça, e mal Davi sabe de como que um homem segundo o coração de Deus, o homem que vence exércitos, um guerreiro nato, um homem que toca o coração de Deus com os seus louvores, como que ele sai disso para um adúltero, assassino, mentiroso, crápula, cafajeste, e aí vai, eu não posso falar mais o resto aqui, né? Como que ele sai disso para aquilo, irmão? Tudo começou por causa de um pensamento. Como que ele se desvia tanto do propósito de Deus? Tudo começou, ele não devia ter se dito. Quando ele olhou aquela mulher, veio o pensamento, que a gente não pode impedir de pensamento vir na nossa cabeça. As tentações elas vão vir, os pensamentos contrários à vontade de Deus vão existir, as coisas vão acontecer no nosso dia a dia, as mentiras do inimigo estão diante de nós todo o tempo, existem espíritos que são incansáveis e estão esperando uma oportunidade para enviar um viajante para ficar na sua casa. Davi é chamado aos 16 anos, com quase 40, ele vai se tornar rei. Esses espíritos incansáveis esperam mais de 20 anos para pegar Davi. Existem coisas, irmãos, que estão às espreitas, nas esquinas da nossa vida, nos lugares onde nós não enxergamos, por trás de arbustos que nós não percebemos, olhando a nossa vida, esperando que a nossa mente esteja apta para receber um viajante. E quando a gente abre a porta da nossa mente e deixa entrar e alimenta aquele viajante e começa a ter contato, começa a tratar aquilo como se fosse normal, irmãos, coisas terríveis podem acontecer. Eu estou falando isso não só no porque quando a gente está falando de Davi, é muito fácil, a gente pensa logo no pecado sexual, mas eu quero que você preste bem atenção, ouça o que o Espírito está dizendo para você, porque eu não quero só atrelar isso aqui a um pecado de adultério. Qualquer pensamento que não seja o pensamento de Deus sobre a sua vida, pode ser um viajante que está privando você do destino que você tem em Deus. Pensamentos que você tem nutrido, informações erradas que você vai alimentando, e parece que na igreja de hoje, irmãos, nós temos esquecido de pôr a armadura de Deus, especialmente o capacete da salvação, para proteger a nossa mente. Hoje, meu irmão, mais do que nunca, a igreja tem sido atacada na sua mente. Porque do jeito que você pensa, é o jeito que você vai ser. A Bíblia diz, assim como o homem pensa, ele é. Da maneira como estão os seus pensamentos, é a maneira como você vai reagir. E quem disse para você que você precisa ser desse jeito? Quem disse para você que você não vai avançar? Quem disse para você que você não vai ser curado? Quem disse que o seu casamento não vai ser restaurado? Quem disse que os seus filhos não vão ser salvos? Quem disse que o seu ministério está emperrado? Quem disse que a sua vida financeira não pode melhorar? Meu irmão, existem viajantes que nós temos aberto a porta, entra, eu não posso mexer em nada aqui, então eu vou para aquilo que não é meu, sacrifico aquilo que não é meu. Eu não estou apto para fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu e você precisamos perceber, os pensamentos que vêm sobre a nossa cabeça começam a gerar perguntas. Davi
olha aquela mulher, pensa por causa de um pensamento, já começa a perguntar quem é ela. Você vai ler lá o texto, você pode ler. Começa pensamentos, a gerar perguntas. Quem é essa mulher? De quem ela é? Davi já tinha algumas coisas, um dos problemas que Davi tinha, 2 Reis, no capítulo 5, versículo 13, vai dizer para nós que Davi pegou para si muitas outras esposas. O problema de Davi era esse. Em Deuteronômio 17, versículo 16 e 17 diz, Deus dando ordem aos reis, como que seriam os reis de Israel, e Deus tem 3 coisas que os reis não poderiam ter. Deus disse, os reis que vão reinar sobre vocês não podem ter muitos cavalos. Eu não sei porque que Deus disse isso, mas não podia ter muito cavalo. Não pode ter muito ouro, pode acumular muito ouro. Os reis não podem acumular muito ouro, e não podem ter muitas esposas. Eram os 3 requisitos que Deus tinha posto para que os reis fossem estabelecidos. Davi, quando ganhava as suas guerras, a gente vai ver isso em muitos textos, quando ganhava, ele não tinha problema nenhum de sacrificar todo o despojo da guerra, sacrificava os cavalos, matava, acabava com tudo, não tinha problema em não ter cavalos. Davi reúne toda a sua vida, toda a fortuna, os milhões de dólares hoje que seriam, que Davi tinha acumulado durante toda a sua vida, ele passa para o seu filho Salomão para que construa o templo. Davi não tinha problema com dinheiro, mas Davi tinha um problema com muitas esposas. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que talvez o teu dinheiro, o teu problema não seja dinheiro, o teu problema não seja esposo, o teu problema não seja, mas sejam alguns pensamentos que têm nutrido você a viver uma vida mediana, uma vida medíocre, uma vida sem vida, a sobreviver em algumas áreas da sua vida e pensar que aquilo é normal, quando Deus nessa noite quer expandir os teus pensamentos, quer pôr para fora esses viajantes indesejados que estão vindo sobre a tua vida e dizer assim, não, eu governo, eu digo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos os teus. Eu tenho coisas maiores para você, eu tenho coisas melhores para você. Onde está o seu amém, o seu glória a Deus? Eu quero fazer coisas tremendas. Eu não desisti de você. O que o Espírito está dizendo para você, eu não desisti de você, eu não desisti dos negócios sobre a tua vida, eu não desisti ainda de agir na tua casa, eu não desisti de salvar o teu marido, eu não desisti ainda de libertar os teus filhos das drogas, eu não desisti ainda de pôr você naquela faculdade, para você ter aquele diploma na mão, poder exercer o teu chamado na área que eu te chamei para ser. Você pode pensar, eu não tenho recurso, ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Expulsa esse viajante da sua mente. Em Cristo podemos todas as coisas. Nele somos mais que vitoriosos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. Eu vim aqui da parte de Deus, meu irmão, dizer para você que as dúvidas que estão entrando no seu coração, perguntas que não têm resposta. O diabo gosta de trabalhar com perguntas, porque ele copia Deus. Ele não é um ser criativo, ele é um ser, da mesma forma que Deus trabalha com perguntas, Deus sempre trabalha com perguntas conosco. O diabo também trabalha com perguntas, só que as perguntas de Deus têm ele como resposta. Toda vez que Deus te faz uma pergunta, ele é a resposta. Toda vez que ele te faz uma pergunta, você pode, se você falar a ele, você acertou. Porque as perguntas de Deus fazem você pensar nele, quem ele é, quem você tem servido, de quem você é filho, onde você está, Adão. Não era o espaço geográfico que Adão estava no jardim? Não era. Era para ele olhar para o lado e dizer assim, que buraco que eu me enfiei. Eu tinha o jardim inteiro na minha mão. Eu tinha o controle de tudo. Na pergunta de Deus, onde está Adão? A resposta estava no Senhor. Eu ainda estou aqui, Senhor, mas eu não estou desfrutando daquilo que o Senhor me deu. Olha, eu estou aqui escondido num buraco, numa caverna. As perguntas de Deus fazem a gente, elas são perguntas que sempre vão nos trazer de volta para Ele. Agora, as perguntas que o diabo tem para nós são sempre para nos deixar sem respostas. Preste bem atenção, se você não tem sido atacado na sua mente, quando vem perguntas sobre você, você não tem resposta, não tem controle. Quando essas perguntas que não têm resposta vierem sobre você, se lance diante dele, porque ele é a resposta. O diabo trabalha com perguntas, desde o Éden.
Ele vai seduzir a mulher com isso, com perguntas. A serpente, o veneno da serpente vem sobre nós com perguntas que começam a surgir sobre a nossa cabeça. E aí coisas que vão surgindo, palavras que vão sendo liberadas sobre nós. A serpente, o ponto de interrogação tem até uma formatinha de serpente, né? Um negocinho assim meio, né? Lembre-se sempre disso. Existem coisas que estão batendo na porta do teu coração hoje, perguntas que você começa a perguntar: meu Deus, será que eu casei certo? Será que não era para eu ter tomado uma outra direção na minha vida? Será que eu estou agindo da maneira correta? Será que eu vou conseguir fazer tal coisa? Será que vai dar no final do mês? Será que não sei o que? São perguntas, irmãos, que você não tem resposta. A tua confiança precisa ser o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Existem essas perguntas que são como essa serpente. A serpente trabalha com perguntas e elas vão sufocando a gente. São perguntas que vão sufocando a gente, tirando o ar do nosso coração, o ar do nosso pulmão, a alegria do nosso coração. Vai trazendo sobre nós um peso, uma angústia. A gente vai ficando tão pesado. Mas onde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. O Senhor nos faz transbordar, irmãos, na alegria, em saber que somos seus filhos, que nós não temos que temer o futuro, porque Ele já está lá, esperando a nossa vida de braços abertos. Davi mata, cobiça, adultera, comete vários pecados, não só quebrou os mandamentos por conta de um pensamento que começa. Mal ele sabia que aquele pensamento transformaria a sua conduta. Ninguém parte e faz uma coisa de uma hora para outra. Tudo começa com um pensamento. Presta atenção, meu irmão. Pensamentos que começam no privado, eles vão levar você a atitudes no público. Pensamentos que começam lá no privado, coisas que só você sabe, está aqui nutrindo, está aqui crescendo. Você abriu a porta do seu coração para esse viajante, você deixou ele entrar e você está alimentando ele, sacrificando coisas que não são suas, tocando aquilo que é sagrado, tocando, não, esse mês eu não vou dar o dízimo não, porque será que vai e se eu passar necessidade? Então eu não vou fazer isso não. Deus sabe, Deus conhece o meu coração. No mês que vem eu acerto. Aí o segundo mês vem e as coisas começam a piorar. E uma coisa acontece. Por quê? Porque você deixou um pensamento entrar. O diabo estava esperando só esse pensamento entrar para comer e ser alimentado. E aí gera uma rotina que vai gerando e a gente vai ter que sacrificar coisas, porque a gente deixou, agora a gente está alimentando. É aquela tristeza que às vezes a gente acorda, e não é todo dia que a gente acorda lá em cima. Isso é normal. Sentir tristeza, irmão, é normal. Diga para a pessoa do seu lado: é normal, fica tranquilo. É normal. Então eu não tenho que ser esse crente cheio o tempo todo. Não, você não precisa não. Tem dia que a gente não está bem. Vamos ser verdadeiros, irmãos? Vamos ser verdadeiros ou não? Aqui, a gente pode ser verdadeiro aqui? Pode. Senão a gente finge que está tudo bem só, né? Porque tem dia que a gente não está bem. Sabe aquele dia que a gente não está bem? Aí começa a vir pensamento sobre a nossa cabeça. E hoje o Espírito está dizendo assim: esse é um teste. É um teste. Esse é um teste para ver se você abre a porta do teu coração para aquilo que você quer se alimentar. Sabe aquele dia que você não está bem? Aí você abre a porta do teu coração, deixa o viajante começar a entrar, tem que alimentar, aí você vai alimentando aquela depressão. Aí você passa na rua, alguém não fala com você e você entende aquilo: meu Deus, ninguém gosta de mim. Aí acontece alguma coisa no trabalho, aquilo vai aumentando, você vai alimentando aquilo. No final do dia você se sente a pior pessoa do planeta Terra. Aí é o dia que Deus ia falar com você no culto, aí você fala assim: hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar vendo televisão em casa, porque ninguém gosta de mim mesmo, ninguém nem me ligou, hoje é culto. O que eu vou fazer? Você vai alimentando, você vai alimentando situações que vai trazendo para você, meu irmão, só perda. Porque Davi alimentou um pensamento, que alimentou uma olhada, que alimentou uma luxúria, que alimentou uma perda. Esse é o processo que muitas pessoas têm vivido.
Esse é o processo que muitas pessoas têm vivido. E têm se escondido, viu? Porque parece que está tudo bem, mas não está. Parece que está tudo indo muito bem. Você pode olhar essa pessoa do teu lado aí, ela está bonitinha, arrumadinha, cheirosinha. Está com cara de crente. Na hora do louvor ele levanta a mão. Às vezes não está tão cheirosinha quanto você gostar, mas só finge agora, irmão. Olha para frente, só e balança a cabeça, só concorda comigo agora. Está tudo aí, mas só Deus sabe o que ela está alimentando na vida dele. Quais são os viajantes que estão parados por aí? Mas nessa noite, meu irmão, o valente vai entrar e vai jogar todo mundo por terra. O valente vai laçar esses pensamentos das trevas que têm vindo sobre você, que estão impedindo você de avançar, que estão deixando você para baixo, que não deixam você alcançar o que Deus tem para você. Hoje, nessa noite, o valente vai ao teu favor, pôr todo mundo para correr. Isaías 55:6 vai dizer assim, olha, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Engraçado como o profeta Isaías diz, que o homem mau abandone os seus pensamentos. Efésios 4:17-19 diz, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Não vivam como gentios que se perdem na inutilidade dos seus pensamentos. Meu irmão, sabe o que é ser profano? Profano é ser aberto a qualquer coisa, é provar de tudo. Você não é profano, meu irmão, você é santo. Deixa eu dizer isso para você de novo, você não é profano, você é santo. O profano prova de tudo, o santo não, ele é exclusivo. Você foi separado por Deus para pensar nas coisas do alto, para com avidez rejeitar algumas coisas que vêm na tua cabeça. Isso diz muito com quem que a gente tem andado, com quem a gente tem andado e dado os nossos ouvidos para ouvir algumas coisas. Tem hora, irmão, que você tem que desligar a televisão, tem hora que você tem que desligar o telefone, tem hora que você tem que tirar o WhatsApp do teu telefone, tem hora que você precisa tomar algumas decisões para fazer com que a inutilidade dos teus pensamentos não deixe você se tornar como um gentio, porque você não é profano, você é santo. Os gentios ainda estão na dureza do coração, meu irmão. O que quer dizer isso? Tem hora, irmãos, que a gente precisa perceber o que vem no nosso pensamento, apesar das situações que estão à nossa volta. Eu não estou dizendo para você viver uma vida utópica, só uma nirvana espiritual, só pensando nas coisas e não aceitando nada e rejeitando tudo. Não, tem hora que as notícias ruins vão chegar. Pastor, o senhor não sabe, essa semana eu perdi o meu emprego, eu estou triste assim porque eu perdi. Tudo bem, fica triste porque é um luto mesmo que a gente perde, mas o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Eu nunca vi um justo fazer o que, meu irmão? Um justo não passa fome, a sua descendência não mendiga o pão, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor vai suprir. Agora, quando as notícias ruins chegam, começa a alimentá-las. Tá ruim mesmo, o negócio é ruim, tá ruim para todo lado, tá caótico, não vou conseguir, vida, céus, azar. Peraí, quem é teu pai? Você está vivendo como filho ou você está vivendo como escravo? Você está vivendo como filho ou você está vivendo como alguém desconhecido? Você é filho. O filho, o pai manda sentar na mesa. O filho, Deus faz aquilo que ele precisa fazer para que o filho receba um anel no dedo, uma capa sobre o ombro, sandálias novas. Corta ali a cabeça daquele novilho, põe para sair. O filho não tinha feito nada, mas o Senhor restaura todas as coisas. Você é filho, você é filha.
pastor, mas me abandonaram, foi embora, meu marido me abandonou. Ele pode ter até te abandonado, mas o Senhor é o teu marido, é Ele quem cuida de você. Nenhum cabelo cai da sua cabeça sem Ele saber. Ele sabe tudo a teu respeito. Ele conhece os teus dias. Antes, como substância informe, Ele já sabia o que iria acontecer. Mesmo se você quiser cair, se esconder no mais profundo dos mares, lá está a presença do Senhor com você, e você não vai ficar lá. O Senhor te chama, toma pela mão direita e diz: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te restauro, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te remiu. Ah, pastor, eu pequei, eu caí. Agora eu tenho que viver aqui nessa miséria. Está certo, eu tenho que pagar pelos meus erros. Não, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Deus tem misericórdia sobre a tua vida. A graça do Senhor te renova. Há um novo começo. Sacode a poeira dos teus pés e vem caminhar de volta na santidade. Tentar ficar caído, Ele não deixa, Ele te ergue de novo. Ele é Senhor sobre a tua vida, meu irmão. Rejeita esse viajante que está passando, esse pensamento maligno que deixa você para baixo, no nome de Jesus. Quando a gente rejeita esses visitantes, é que a gente é acertado por Deus. Que às vezes o lugar que Deus era para estar sentado, está o viajante. Está o pensamento contrário. Será que eu fui? Será que isso aqui é a igreja que você tem para mim? Não, rejeita isso, irmão. Será que tem espaço aqui para mim ainda? Porque eu não me encaixo em lugar nenhum. É assim que às gente vê alguém falando. Não é que vocês falam, não é que a gente vê assim: eu não me encaixo em lugar nenhum. Não se encaixa em lugar nenhum, pelo amor de Deus, rejeita esse visitante. Há um lugar, Deus te restaurou, te pincelou da tua família. Você vivia lá na lamaçal do pecado, Ele tirou você de lá, te limpou, te restaurou. Você talvez é a única pessoa da tua família que foi restaurada. Te pôs nessa igreja, te abriu os olhos, te deu capacidade, encheu você do Espírito, derramou unção, te deu talentos, dons. Você está dizendo que o Senhor errou, devia ter salvado o outro. Eu não vou fazer não, porque ninguém me convida. Peraí, alguém tem que te convidar, te mandar um convite de ouro, meu irmão. Levanta, ergue as tuas mãos, arregaça a tua manga. Se Deus abrir os teus olhos, é para você fazer, não é mais para ninguém. Eu costumo dizer, meu irmão, que o ministério começa quando alguém entende uma necessidade. Ah, estou vendo uma lâmpada queimada, eu não troco, ninguém falou nada, que se falasse para mim eu trocava, porque eu tenho até dinheiro para comprar a lâmpada, mas ninguém fala nada dessa igreja, não sei o que ela. Você viu, meu irmão, passa na loja, compra a lâmpada, pega uma escada, troca, ninguém vai ver, ninguém vai saber, você cumpriu o teu ministério. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que rejeitar. Alguns viajantes estão passando sobre a nossa cabeça. Algumas coisas que não deixam. O laudo do médico disse: eu não quero desrespeitar o laudo do médico, concordo com tudo, vou fazer o tratamento, mas sobre as suas feridas eu já fui sarado. Eu aceito, tudo bem, tá bom, é assim mesmo, é o laudo, então tá bom, mas eu não vou me desesperar, eu não vou me abalar. O Senhor ainda está sentado no seu alto sublime trono, Ele tem a minha vida na palma da sua mão. O viver é Cristo, morrer é lucro. Eu vou continuar vivendo. Tem gente que chega: pastor, pelo amor de Deus, ai, aconteceu isso. Não, pelo amor de Deus não, irmão. Levanta, toma posicionamento. Eu vim aqui da paz de Deus dizer para você: é hora de você se levantar. Rejeita esse pensamento sobre a tua cabeça. Rejeita esse pensamento sobre a tua cabeça. Os teus pensamentos são terra santa. Você precisa guardar. Efésios 4:22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado por ser semelhante a Deus, justiça, santidade, proveniência, verdade. A maneira da gente de saber se a gente é nova criatura, novo homem ou velho homem, é a maneira que a gente pensa. É como que a gente tem pensado. Você é nova criatura, meu irmão, você não pode pensar como velha criatura. A tua mente é renovada, você recebeu a mente de Cristo.
Tem coisas, irmãos, expande a tua cabeça. Tem uns que já tem um cabeção enorme, só não expande só na mente. Não quis dizer nada, pastor, fica à vontade. Tem uns que as coisas acontecem, irmãos, que a nossa mente está muito pequenininha. Nossa mente está muito atrofiada. Quem é que plantou essa mentira no teu coração? Tem coisas que estão plantadas no nosso coração que alguém passou pela nossa vida. O pensamento numa época da nossa história passou por lá e ficou. Um viajante que era para ter passado, porque existem coisas, irmãos, que passam. Pensamento que vem, vai. Eu pensei sobre isso, tudo bem, eu pensei. Aí logo eu rejeito. Não, isso não. Isso aqui eu preciso me encher da palavra. Vou aqui. Era o que Davi tinha que ter feito. Espera aí, eu vou tocar uma harpa, lembrar de alguma coisa que Deus tenha feito. Adorar a Deus. Adoração nos traz à mente quem Ele é. Sabe o que está faltando, meu irmão? Está faltando oração. Está faltando adoração. Sabe o que está faltando na nossa vida, irmãos? As práticas fundamentais. Está faltando culto, não. Está faltando programação, evento. Não está faltando nada, não. Está faltando é oração. Está faltando a gente se ajoelhar diante dEle e dizer, eu estou pensando assim, assim, assim. Tira essas coisas da minha cabeça, Senhor. Me revela quem Tu és. Me traz à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando a gente não vai diante dEle, sabe, irmãos, eu tenho lá em casa, eu tenho 2 filhos. Uma de 6 e um de 2. E o de 2 agora está naquela fase que brinca com todas aquelas pecinhas pequenininhas que você possa pensar na história da sua vida. Mas lá na sala de casa tem um baú, uma mala que a gente guarda todos os brinquedos das crianças. E tem dia, irmãos, que tem peça espalhada pela casa inteira. Quem tem filho pequeno sabe como é que é isso. É peça espalhada pela casa toda. Vou sentar na mesa, na cadeira lá, na sala de jantar, tem uma peça lá, tem na sala, tem no quarto, tem no banheiro, tem peça de brinquedo para tudo quanto é lá. Mas toda noite, quando a gente chega dos afazeres, as peças estão espalhadas. E a gente, antes de dormir, põe tudo de volta naquele cesto, naquela mala. E sabe, o Espírito ministrou esses dias, eu estava pensando sobre oração, lá na igreja a gente está vivendo o tempo de oração, o mês de oração, a gente está despertando o povo para orar, e eu estava pensando sobre isso, e o Espírito me trouxe essa impressão. Ele disse, Vinícius, está vendo? Assim é a sua vida. Durante o dia, peças de você são espalhadas por todos os lugares. Peças suas são espalhadas por todos os cantos. Você fica nos lugares onde você passa, a tua cabeça vai para vários lugares, você deixa os teus pensamentos vagar para muitos lados, você experimenta muitas coisas, ouve muitas coisas. É assim a nossa vida. Ele diz, mas toda noite, quando você se chega na minha presença, eu sou esse pai que recolhe todas essas peças e devolvo elas para os lugares onde ela pertence. Quando você não vem na minha presença, as peças continuam espalhadas. O Pai não recolhe isso, não põe de volta no lugar aquilo que saiu do lugar. Porque tem coisa, irmão, que a gente vai no lidar da nossa vida, sai do lugar. É uma palavra que o esposo liberou, que aquilo gerou uma dúvida no nosso coração. É um telefonema que a gente recebeu da nossa mãe, de uma amiga. É alguma coisa que a gente viu no Facebook, nas redes sociais, no mundo encantado das redes sociais. É uma situação que aconteceu que vem como uma semente, é um viajante. Ele está esperando, esses espíritos incansáveis estão esperando uma maneira de mandar um viajante na sua casa. E aí chega uma hora que ele sabe onde te pegar. Ele sabe o que te deixa mal. Ele sabe exatamente o que ele vai falar na hora exata, da maneira certa, para fazer com que esse visitante chegue, sente na mesa e diz, mata um cordeiro e me dá. Sabe, meu irmão, tem muito cordeiro morrendo indevidamente, sacrifícios que você tem feito na sua vida indevidamente para alimentar esses viajantes. Mas o Espírito Santo está dizendo para você, para com essa loucura, para com essa insanidade,
vem na minha presença, se aproxima de mim, chega perto do teu Pai que te ama, do Senhor que é Senhor sobre a tua vida, do Deus que quer se revelar de uma forma nova, sublime. Quantas vezes, irmãos, a gente fica pensando tanta coisa, porque está faltando oração na nossa vida, está faltando adoração. Quando você começa a adorar, qual foi a última vez que você levantou as mãos sozinho, você e Deus? Você disse: Deus, está difícil, está complicado, eu não estou vendo saída, mas o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu socorro bem presente no dia da tribulação, no dia da angústia. O Senhor é a minha rocha, os meus pés calcados nela, e eu não vou resvalar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. O guarda de Israel, ele não dorme. O Senhor está olhando para mim agora. Os teus olhos passam sobre a terra e eles me encontram. Qual foi a última vez que você adorou? E aí na adoração, nesse tempo, você é tocado por Ele, você é renovado por Ele, você é mexido por Ele. Qual foi a última vez que você fechou a porta do teu quarto, buscou o teu pai em secreto, e o pai que vem em secreto te recompensa? Às vezes a gente é muito fácil para abrir a boca, falar para os outros, espalhar os nossos pensamentos através das nossas palavras. Eu penso, logo falo. A pessoa está o tempo inteiro espalhando isso. Hoje, na dinâmica que a gente vive, na correria, nas respostas rápidas que a gente tem que dar. Alguém manda um WhatsApp, a gente é obrigado a responder rápido. Se a pessoa vê os 2 tracinhos azulzinhos lá e a gente não responder, ela fica chateada com a gente. Alguém posta alguma coisa na rede social, a gente vai lá e faz um comentário em cima, porque a gente acha que a gente tem que responder a tudo da maneira rápida. Os nossos pensamentos agora, a gente não tem oportunidade nem de rejeitar mais algum pensamento ruim. A gente quer logo agir em cima dele, não tem mais tempo para pensar. O cérebro está na ponta da língua, e às vezes a gente está falando aquilo que não é de Deus para nós, e ao falar a gente está se alimentando disso. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui dessa noite? E o quanto mais você reclama, quanto mais você vai falando, você vai se alimentando daquilo, e aquilo vai se tornando um cativeiro, porque agora é um ciclo. Quanto mais você fala, mais você tem que alimentar, e aquilo vai se tornando um sofisma, algemas, muralhas que vão se estabelecendo sobre você. Mas nessa noite as muralhas vão cair no nome de Jesus. Colossenses 3:2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Filipenses 4:8 diz, finalmente, projeta para mim Filipenses 4:8, por favor. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo, me ajuda a pregar, irmãos, lê esse versículo comigo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso fazei. É fazer que está ali? Pensai. Porque antes de fazer eu tenho que pensar. Começa aqui. Começa aqui. Tem muito pensamento escondido, muito viajante das trevas que está morando aí na tua casa, no teu pensamento, eu estou falando com você aqui, mas tem muito viajante do inferno que veio para traçar um rumo para a tua história. Mas nessa noite, meu irmão, esse viajante vai ser tocado de lá pelo fogo do Espírito Santo. Não é à toa que o dia de Pentecostes, eles todos estavam no cenáculo, no ambiente, no andar de cima da casa. Eles estavam ali orando, reunidos. As situações não eram das melhores, mas de repente, Atos 2, foi ouvido por eles um barulho como de um som de um vento impetuoso que entrou dentro daquele lugar. Sabe, a cabeça é o lugar mais alto do corpo, é o cenáculo da nossa vida.
E os pensamentos que às vezes a gente está nutrindo, não é à toa que quando a chama do Espírito Santo veio, caiu sobre a cabeça de cada um. O Espírito Santo podia ter caído no coração. O Espírito Santo podia ter caído na mão. Mas o Espírito Santo estava dizendo: eu quero selar o lugar onde tudo é transformado sobre a tua vida. Tem gente que está precisando ser cheio do Espírito Santo novamente. Tem gente que está precisando ser visitado pelo fogo de Deus novamente. Tem gente que está precisando receber chama do céu sobre os teus pensamentos novamente. Tem gente precisando receber da unção do Espírito Santo para jogar por terra todo pensamento que se levanta contra o Senhor sobre a tua vida. Eu quero nessa noite, meu irmão, orar por você. Que lá Romanos 1 vai dizer, se você for ler o texto de Romanos 1, vai dizer que por causa do pensamento desta geração iníqua, Deus entregou a eles aquilo que eles desejavam. Põe a mão no seu coração e diz assim: Senhor, diga com fé: Senhor, não desiste de mim. Porque se a gente vai alimentando, o perigo é esse, a gente vai alimentando aquele viajante. Chega uma hora que Deus entrega para nós essa geração dura de coração, essa geração iníqua. O Senhor deu a eles aquilo, e eles, da sua própria maldade, começaram a ser mudados. Tem coisa, irmão, que a gente está vivendo, sabe por quê? Porque a gente não abriu mão, botou esse viajante para fora da nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes não é fácil, porque tem que voltar atrás, tem que pedir perdão em algumas situações, tem que consertar outras, tem que se expor, tem que dizer: eu era assim, ninguém sabia, mas eu pensava desse jeito, ou eu não fazia dessa forma. E aí, irmãos, não é fácil, sabe por quê? Porque mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade, mexe até com a nossa identidade. A gente já se tornou aquela pessoa. Mas põe a mão no seu coração novamente e diz assim: Senhor, não desiste de mim. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se tão somente, quero terminar com esse texto, Provérbios 6, 27 diz: tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem. Tem gente que está brincando com fogo, pensamentos que estão sendo nutridos, ou talvez já são tão baixos da sua vida que você pensa assim: não, eu sou assim mesmo. Já não são nem mais pensamentos. Tomará alguém fogo no seu seio sem queimar a sua roupa? Você traz fogo para você e você espera não ser queimado? No começo tudo parece até que, né, poxa, tal. Mas, irmão, vai chegar o dia. Vai chegar o dia em que você vai desejar sentir aquilo que você está sentindo aqui nessa noite. Se segurar em algo que é verdadeiro. Porque quando a casa cai, quando as coisas acontecem, e a gente vai vivendo nessas perguntas que não tem resposta, a gente não tem onde segurar. Quando as tormentas vêm sobre a nossa vida e a gente não tem um lugar seguro, irmão, é muito triste. Mas quando as tormentas chegarem, você vai ter o teu abrigo, o teu socorro. Eu quero orar por pessoas nessa noite. Eu gostaria que nós orássemos, porque tem gente sendo atacada na mente. Há uma guerra sendo travada sobre a tua cabeça. Há demônios que estão querendo manter você cativo nos seus pensamentos. Há principados que já decidiram fazer desses pensamentos uma rotina sobre a tua vida. Mas o leão da tribo de Judá, a mais brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o pastor das nossas almas, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui hoje para desbancar as hostes do mal, para desfazer os esquemas, as táticas do inimigo contra a tua vida, para
para desfazer sofismas, para abater todo pensamento que se levanta contra o caráter de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, meu irmão. Que você venha para o altar de Deus. Sai do seu lugar, nós vamos terminar esse culto todos nós no altar do Senhor. E essa vai ser uma noite de libertação. Eu disse que essa noite vai ser uma noite de libertação. Você vai ser liberto de pensamentos que chegaram até a sua cabeça. Viajantes que estão passando pela tua vida, eles não vão achar morada lá, porque mora nos teus pensamentos o Senhor da tua vida. Enquanto os irmãos do louvor me ajudam aqui, nós vamos ministrar uma canção. Nós não, vocês vão ministrar uma canção. Mas nós vamos orar. Erga as suas mãos para os céus. Erga as suas mãos para os céus. Quais são os pensamentos que estão vindo sobre a sua cabeça? Todo dia você está sendo atacado nos seus pensamentos. Todo dia vem coisas aí que estão tentando deixar você para baixo. Situações que não estão deixando você avançar. Coisas que estão batendo lá na porta dos teus negócios. Quando você abre aquela porta, faz aquele barulho, já vem um pensamento: hoje ninguém vai entrar nessa loja. Para que você está abrindo isso? Larga a mão disso, fecha esse negócio. Você é um falido, você é um derrotado. Hoje nós vamos rejeitar isso, porque o Senhor está fazendo nova todas as coisas. A misericórdia do Senhor te sustenta. É Ele quem abre as portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Ele tem a chave de Davi nas suas mãos. Ele é Senhor sobre a tua casa. Quando você abriu aquele negócio, você deu nas mãos dele. Então aguarda, crê somente e verás a glória do Senhor. Quando você olha lá os teus filhos, você pensa: não vai dar em nada mesmo, eu estou orando à toa. Mas a Bíblia diz que vai chegar o tempo em que a taça da intercessão vai transbordar. Seus filhos vão ser libertos. Seus filhos vão estar aqui no altar. Se tornarão homens e mulheres de Deus. Toda vez que você chega em casa, vem aquele teu marido bêbado, chegando lá, violento, chutando tudo. Você pensa: acabou, agora não tem mais jeito. E o Espírito Santo vem com o pensamento e diz: não aceita esse viajante, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu vou restaurar, eu vou trabalhar, agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Você está aí preocupado com o laudo médico, você está preocupado. Você está preocupado com aquele exame que você fez? Lance sobre mim toda a ansiedade, diz o Senhor, porque eu tenho cuidado de você. Rejeita esse viajante, rejeita essa pessoa não grata, esse homem que está se alimentando daquilo que você nem tem para dar. Você está sacrificando louvor a Deus, você está sacrificando palavras de adoração, você está sacrificando teus recursos, tua vida para alimentar esses pensamentos. Meu irmão, para com isso hoje. Hoje é noite de libertação. Se você fala em línguas, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas agora. A oração em línguas edifica o teu próprio corpo, edifica a tua mente. Fale mais alto, abra a sua boca. Guerrei contra os sofismas. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você não vai ficar sozinho para sempre. O Senhor está preparando, Ele está preparando. Não se antecipe. Creia. Deus vai te dar revelação espiritual nessa noite. Onde esse pensamento começou? O Espírito está falando aqui nessa noite, e Ele vai te mostrar onde essa semente foi plantada, quando essa semente chegou no teu coração. E hoje você vai poder arrancar isso.
Arranca essa erva daninha. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Xaracandele baixou condoloche. Requetele baixara candele xerequedeleba. Ele compreende. Rejeite agora, meu irmão. Usa da autoridade que Deus está te dando e rejeita esses pensamentos. Diga: sobre a minha cabeça não vem mais esse tipo de pensamento. Tristeza, depressão, desânimo, abatimento, dúvidas, pecados dos vícios, pornografia, cigarro, bebida, desejos lascivos, mentiras, Satanás, baixa autoestima. Eu rejeito agora. Espírito, faz algo na minha vida. Clama a mim e responder-te-ei. Não deixa ninguém tirar a tua atenção agora. Essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite, há uma guerra sendo travada. Clama mesmo, irmão. Abra a sua boca. Reage a essa palavra. Seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Que Deus tem para você, meu irmão, Ele é fiel. Talvez, meu irmão, você está se sentindo exortado como Davi foi. A exortação do Pai não é para te esmorecer. É pelo contrário, Deus está falando contigo: eu vou te levantar. Mesmo, meu irmão, você tendo entristecido o Senhor, Ele está dizendo para você: eu não desisti. O que eu disse, eu sou fiel para cumprir. Ele não desiste. Ele já falou, Ele disse: e é por isso, meu irmão, que o Senhor está alimentando seu coração de fé agora. Você vai sair daqui, meu irmão, com fogo no seu coração. Os pensamentos não vão mais abalar a sua fé. Os pensamentos não vão mais anular a unção, o óleo que foi derramado sobre a sua cabeça um dia. O óleo não se perde. O óleo ainda estava lá. E é por isso que houve conserto. O óleo estava lá, a marca estava lá. O óleo está aí, meu irmão, a marca está aí. É por isso que Ele está mudando o teu pensamento, está transformando. Todos os cativeiros da sua alma já caíram por terra em nome de Jesus. Mantenha-te na posição, porque eles não vão voltar. Nós cremos em nome de Jesus. Será que alguém aqui estava longe de Jesus? Afastado do Senhor? Antes da bênção final, meu irmão,
Hoje um maná desse que vem do céu. Volta para Jesus hoje, aceita Jesus hoje como Salvador. Volta para a igreja, irmão. Será que há alguém hoje que estava afastado e quer dizer, hoje eu estou de volta para Jesus? Os viajantes que vieram à minha mente e me afastaram, eles não estão mais. Se tiver alguém, levante assim a sua mão assim bem alto. Quero orar por você, abençoar a sua vida. Há alguém que quer voltar ou aceitar Jesus hoje, levante a sua mão assim, ó, bem alto para que eu possa ver. Há alguém? Quem tem certeza da sua salvação, da glória a Deus aí? Não sai daqui sem ter certeza, hein, irmão? Aleluia. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Feche teus olhos mais uma vez. Paizinho, muito obrigado pela palavra, Senhor, que foi derramada. Sabemos, ó Deus, que essa palavra vai gerar frutos, frutos permanentes, Senhor. E eu profetizo, meu irmão, sobre as nossas vidas, um restante de semana abençoado. O Senhor limpou o teu coração, sua alma, e junto com a limpeza Ele ocupou com a direção dele. Tenha, meu irmão, uma quarta-feira direcionado pelo Senhor, uma quinta, uma sexta, um sábado extraordinários, ouvindo a voz de Deus, falando com Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você crê e recebe,